Derrota inadmissível pelo Campeonato Carioca. Ganso recusa o Fluminense em proposta de renovação. Oferta na mesa por Rony. E Zé Rafael entra no radar do Fluminense. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube. Mas antes, galera, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se. Apertando nele de graça, você não perde nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTB Esportes. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Sem mais delongas, para você que já se inscreveu, aperte no botãozinho do like para dar uma moral ao meu trabalho, já que estamos com muitas informações do Fluminense na tarde desta quinta-feira e vamos falar sobre tudo, mas tudo que está acontecendo no dia a dia do Tricolor. Iniciando com a primeira informação de hoje, vamos falar antes da partida inadmissível que o Fluminense fez pelo Campeonato Carioca. Enfrentando Volta Redonda, é legal, é a equipe de Série B de Campeonato Brasileiro, o Fluminense está com um time alternativo, mas é o segundo jogo. Tem que ser uma escada, Marcão, uma construção. O Fluminense não foi tão bem na primeira partida contra o Sampaio Corrêa, tem que ser melhor contra o Volta Redonda. O terceiro jogo tem que ser um Fluminense muito mais aplicado. Não tem como você regredir. O Fluminense ontem regrediu. Numa partida contra o Sampaio, faz um primeiro tempo razoável, um segundo tempo até um pouco melhor, mas ontem começa o jogo numa pegada e no segundo tempo é um Fluminense totalmente perdido, um Fluminense horroroso. Voltou no segundo tempo, parece que deixou ali toda a ambição de vencer a partida dentro do vestiário. Manuel não pode ser expulso, sendo o jogador mais experiente numa partida contra o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Me desculpa, não pode. Tem que ser a mente pensante, tem que ser o cara que vai organizar a zaga, o cara que vai ter a cabeça no lugar. Tomou um cartão amarelo idiota numa falta pra cima do Wellington Silva e na sequência acabou sendo expulso ali no segundo tempo, prejudicando o Fluminense totalmente, porque depois da expulsão o jogo foi outro. Acabou que o Volta Redonda começou a atacar cada vez mais e isso prejudicou o Flu, é claro, ali na organização do Marcão na partida. Destacar aqui outros nomes que foram muito mal. Felipe Andrade falhou no gol do Volta Redonda, não tem como, um bate-rebate, ele perdido na área, ele é zagueiro, gente. Tem que estar organizado, tem que estar bem defensivamente para que o Fluminense não aconteça o que aconteceu. Uma assistência de bicicleta e um gol de bicicleta é inadmissível, fica muito difícil da gente aceitar um resultado desse para cima de uma equipe que está começando a tentar se organizar para iniciar um campeonato carioca a partir da quarta rodada com o elenco. Então, cara, tem que melhorar esses quesitos, porque todo mundo que tá ali quer aparecer no time principal. E para aparecer, meu amigo, tem que jogar bola, tem que estar melhor, muito bem postado em campo, para jogar pelo menos de igual para igual com essas equipes, que é claro, vamos destacar aqui, o Volta Redonda teve o seu calendário cheio em 2024, acabou tendo ali a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem equipes aí no Campeonato Carioca que só treinam pro Carioca, e acabam tendo uma leve vantagem dentro do que se espera no início do calendário. Não é o caso do Volta Redonda, mas o Fluminense tem que melhorar nesse quesito, porque é importante. Além disso, também o Vitoreu de goleirão acabou dando mole ali, espalmou, panquecou, mas enfim, tá tudo certo. Marcão, tem que melhorar no próximo jogo, é obrigação. Tem que estar com o elenco mais postado. Elogiar aqui o Freitas, que pra mim pode ser um jogador útil, estreou ontem, fez uma boa partida. O Paulo Baia acabou não indo tão bem no segundo tempo, mas eu vou falar mais uma vez, tem que ter paciência com o garoto. Vai ser uma peça útil para essa temporada de 2025. Agora sim, iniciando com o giro de notícias, vamos falar inicialmente com o Ganso, recusando a proposta do Fluminense. É isso mesmo, o Ganso recebeu uma proposta de renovação e recusou dentro aí dessa semana. O Ganso, que tem o seu contrato terminando no final de 2025 e pode já a partir de junho/julho assinar um pré-contrato com outra equipe. Vamos falar sobre a iniciativa do Santos em tentar a atrativa pelo Paulo Henrique Ganso. O jogador, que tem 35 anos, iniciaria agora essa renovação de contrato, terminando ele mais ou menos com 37 anos, porque faz aniversário ainda neste ano de 2025, vai ficar com 36 aí ao longo dessa temporada. O Ganso é um jogador que tecnicamente é absurdo, mas a gente tem que entender e compreender que hoje em dia o físico do jogador às vezes não acompanha o mental. O Ganso tem uma mente brilhante, uma mente que dispensa comentários, mas às vezes o físico não acompanha o que ele quer fazer na jogada. Isso acaba atrapalhando, mas foi um jogador extremamente importante na campanha de 2019, que foi quando o Ganso chega no Fluminense. Foi um jogador importantíssimo na campanha de 2023, no título da Libertadores da América, e seria um Ganso importante nessa temporada. Desculpa, torcedor, independente da idade, tira o Ganso e entra quem para organizar esse time do Flu? Não tem. Hoje o Ganso é a mente pensante. Tá certo dentro de um planejamento um jogador de 35 anos ser tão importante num cartel de opções do técnico Mano Menezes? Não sei se tá certo, mas hoje é. Então a gente não pode dispersar ali e descartar uma tentativa de renovação com o Ganso. O jogador hoje não quer, o Fluminense entende a situação dele e está disposto a fazer uma proposta melhor de renovação na próxima semana. Além dele, o Guga, que para quem não lembra, ano passado ficou insatisfeito durante um longo tempo, também recebeu aí essa proposta de renovação. O jogador também recusou, é outro que vai ser aí um pouco mais difícil do Fluminense negociar, tanto o Guga, tanto o Ganso, tem finais de contrato
em 2025, que podem aí ter essas renovações até junho/julho, para saber se vão ou não renovar, ou se vão assinar um pré-contrato com alguma outra equipe. Falando sobre o Ganso, a atrativa do Santos. E existe um burburinho vindo da imprensa paulista de que o Santos está disposto a dar um salário de 700 mil mensais para Paulo Henrique Ganso. É isso mesmo. Ganso receberia um salário quase na casa de 1 milhão. 700 mil para ele retornar ao clube que o revelou realmente ao cenário do futebol mundial. O Ganso pode estar balançado dentro dessa especulação. A proposta oficial ainda não aconteceu, mas há a expectativa que o Ganso apareça dentro dessa pauta do Santos para ser esse reforço. Hoje a equipe santista, inclusive, já acertou com o William Arão. Vai ser um reforço para essa temporada de 25. Além dele, o Santos já tem outros reforços e há especulação de que o Neymar possa comprar essa SAF. Então o Ganso teria aí com certeza, esse nome no alto da prateleira, já que o Neymar tem uma boa convivência, traria de volta a dupla, o Neymar nos bastidores e o Ganso dentro de campo. Não sei, vamos ver como é que vai ficar essa história, mas o Ganso recusou a proposta do Fluminense e aguarda aí um desfecho feliz para permanecer no Flu, só que para isso o Mário Bittencourt vai ter que abrir mais os cofres e fazer uma proposta mais atrativa ao meio-campista tricolor. Prosseguindo com o giro de notícias, Zé Rafael entra no radar do Fluminense. Ainda não tem proposta, ainda não tem ali uma confirmação do Mário Bittencourt, eu tentei entrar em contato com o presidente, mas a imprensa paulista também está noticiando que o Fluminense é uma das equipes que está demonstrando interesse na contratação do volante Zé Rafael. Vale destacar que ele não está disponível no mercado, tá? O Palmeiras, a Leila Pereira, enfim, numa representatividade como empresa, já disse várias vezes que o Zé Rafael é um desses nomes de confiança da equipe alviverde. E hoje, a permanência do técnico Abel Ferreira motiva muito a permanência também do Zé Rafael, que o jogador gosta muito e confia no trabalho do técnico português. Por mais que no ano passado ele não tenha sido tão utilizado como esperava. E dentro dele ele sabe que vai ter aí uma volta por cima, que vai ter uma melhora. Ele já se adaptou a São Paulo, o estado de São Paulo, já se adaptou ali à parte interna do CT do Palmeiras, como é o tratamento, como funciona a semana. É um jogador que tem um carinho do torcedor e que talvez seria uma negociação muito difícil. Não é a primeira vez que o Fluminense tenta essa atrativa. Em dezembro, tentou um contato e teve um sinal negativo do jogador, que não quis vir. O Fluminense tenta novamente, entrando para o radar, ainda não tem proposta, é apenas ali uma especulação de uma possibilidade de negociação no mercado, e o Fluminense entra como um desses nomes, que vai ser pauta em debate da staff do jogador para vir ao Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Zé Rafael também, ainda esse ano, ainda agora, no início de janeiro, foi início de janeiro, se eu não me engano, o Santos fez uma atrativa para tentativa de negociação com o Zé Rafael. A resposta é que não quer. O Zé Rafael não quis nem ouvir. A Leila deixou o Santos negociar porque voltaram a ter uma conversa melhor ali, a diretoria do Santos com a diretoria do Palmeiras, e a resposta é que o Zé Rafael não quis nem ouvir a proposta. E detalhe, no Santos era todo ali um planejamento para ele ser um jogador titular, enfim, todo um papel importante do Zé Rafael, ele não quis ouvir. Então vai ser uma negociação difícil para o Fluminense, ele entra no radar. Na minha visão, na minha opinião, é um jogador que me agrega muito ao Fluminense, vai ajeitar ali esse segundo volante do Flu, que no ano passado acabou ficando nas mãos ali de Facundo Bernal, aí teve a entrada propriamente do Martinelli, por muitas vezes flutuou naquele segundo volante, o Vitor Hugo, que foi um pedido do técnico Mano Menezes, que até hoje a gente ainda não entendeu por que veio ao Flu, porque não conseguiu ter tanta rodagem, foi um pedido de um jogador de uma equipe de menor expressão, menor investimento, e acaba aí pesando dentro dessa decisão de talvez o Zé Rafael vir para organizar esse meio de campo, que esse ano tem o Hércules como primeiro volante. Então o Zé Rafael poderia ficar nessa função de segundo volante, e aí o meio de campo do Fluminense ficaria bem organizadinho. São jogadores que me agradam muito em relação ao que apresentam dentro de campo, e uma das características é que seriam dois volantes muito técnicos, o que daria aí, é claro, amplitude ao pensamento ofensivo do técnico Mano Menezes, podendo explorar os volantes pisando na área, uma possível finalização de fora. O Hércules é um volante que fazia muitos gols no Fortaleza, Zé Rafael também já teve sua fase artilheiro, então agora poderia ser essa possibilidade. Vamos torcer para que o Fluminense faça uma proposta atrativa e que essa negociação ande com o Palmeiras, que o Zé Rafael dessa vez pense diferente e escolha vir para o Fluminense. Olha só, agora eu vou tocar num assunto que eu sei que é muito complicado, o torcedor não aguenta mais ouvir sobre isso, mas é necessário. Eu tenho que falar porque é informação. Informação a gente não pode deixar passar batido.
Vamos falar sobre o Rony novamente. Eu já falei essa semana, a Leila Pereira deu uma entrevista muito polêmica ali, falando que estava tudo certo entre o Alviverde e o Tricolor. Ela não remete que o Tricolor é o das Laranjeiras, mas foi a única equipe tricolor que teve contato com o Rony. E aí, isso abriu ali os olhos da equipe do Fluminense, dizendo que realmente a Leila queria negociar com o Flu. Vale destacar e lembrar que o Mário Bittencourt tem uma excelente relação com a Leila Pereira, os dois são representantes, um do Fluminense e outro do Palmeiras. A parada que pegou muito dentro dessa negociação foi a staff do jogador. Segundo o Mário Bittencourt, e vocês estão acompanhando nas redes sociais todos os dias, no informativo aqui do BTB Esportes também, a staff do Rony foi muito ruim nessa resposta da atrativa do Fluminense. Ruim que eu digo, o Fluminense enviou uma proposta, o Rony em si, não o Rony, mas a staff do jogador, demorou basicamente um mês para olhar a proposta. E quando olhou, não respondeu. E isso acabou deixando o Mário Bittencourt muito chateado, o torcedor muito chateado. O Rony já está recebendo uma onda negativa nas redes sociais. E eu já vou dar minha opinião sobre essa contratação. Mas trazendo a informação para vocês, vindo do jornalista Vitor Lessa, um abraço inclusive pro Lessa, a situação é a seguinte: o Fluminense entendeu que com esse depoimento ali, com esse esclarecimento da Leila em relação à negociação, o Fluminense vai permanecer com a proposta na mesa, sem mexer nenhum pauzinho. A proposta hoje é de 48 milhões de reais pelo Rony. São cerca de 8 milhões de dólares. O Fluminense vai permanecer com essa proposta na mesa do Palmeiras e da staff do jogador. Para ver se depois desse depoimento da Leila, depois dessa fala da Leila, em entrevista ali à imprensa paulista, há uma movimentação melhor da staff do jogador em negociar o Rony. Pasmem, a especulação é a seguinte: é a melhor proposta na mão do Rony para essa temporada de 2025 até o momento. O Fluminense estaria inclusive disposto a pagar o salário que o Rony quer ganhar, que é de mais de 1 milhão, para compor essa posição tão importante no elenco, que hoje só tem o Germancano, que vale lembrar, o Fluminense tem mais de 5 competições na temporada de 2025. E vai encontrar dificuldades físicas, principalmente do Cano, que é um jogador que ficou fora há muito tempo na temporada passada. Tá? A gente já vai falar sobre ele, que eu tenho uma informação muito interessante. A minha opinião sobre tudo isso, o Fluminense manter a proposta, o Fluminense, em relação a tudo isso, vou falar pra vocês, é perda de tempo. O Rony não vai ser bem aceito pelo torcedor. Desculpa, o Rony não vale 1 milhão de reais, longe disso, ele não vale um salário de 1 milhão de reais. E terceiro, a staff do Rony já mostrou que não quer negociar ele com o Fluminense, então a permanência da tentativa de uma proposta é desnecessária. A capacidade dessa negociação não dar certo, gente, é muito grande. E a gente vai ter que esperar para ver nesses próximos dias como é que vai se desenvolver. Na minha concepção, era a hora do Fluminense retirar a proposta. Rony, obrigado, eu sei que o problema não é você, porque há informações internas no Fluminense que o Rony gosta muito da instituição e gosta do presidente Mário Bittencourt. Então o problema não é o Rony, sim a staff, os empresários que querem ter aí esse problema, esse atrito com o Fluminense. E vamos ver como é que vai andar essa situação. Eu, Yuri, não traria o Rony para o Flu nessa temporada, principalmente por tudo que ele viveu. Informação quentinha do Cano, eu tenho uma fonte muito legal lá dentro do Fluminense, que acompanha os treinos no dia a dia, enfim. E cara, tá falando que agora o Cano voltou a fazer artilheiro, tá? Tá chutando de tudo quanto é lugar, a bola tá entrando no treinamento, tá dando tudo certo por enquanto, e há a possibilidade do Cano vir numa temporada boa em 2025. Vamos aguardar e torcer para que tudo dê certo para o Rei da América de 2023. Galera, é isso. Vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradeço para você que me acompanhou até aqui. Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição, que é muito importante, não custa nada, de graça e você não vai perder nenhum conteúdo. Galera, é isso. Eu me chamo Yuri Duque. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.